Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite para quem é de Portugal, boa tarde para quem está no Brasil. Denise, Liliane, Fátima, Graciele, Adriano, sejam bem-vindos. Obrigada, Marcelo. Imagina. Bom, então fiquem à vontade. Eu vou ir aqui abrindo a sala para o pessoal que está chegando. Vamos só. Me escutam bem? Ótimo. Bom, então vou me apresentar brevemente aqui. É, Meu nome é Nicolas, eu sou brasileiro. Desculpe, chamei de Marcelo, desculpe. Não, não tem problema. Marcelo foi outro. Obrigada. Temos o Marcelo também, né, instrutor. Grande amigo meu, inclusive. Então, faz 10 anos que eu sou instrutor da Guimarães, e o Alexandre me pediu, fez esse convite, que eu aceitei bem feliz, porque ele está dando uma aula presencial. Então, ele precisou que nós estivéssemos aí cobrindo, né, o papel dele nessa conferência. Então, seja bem-vindo, João, Denise, HP também chegou, não sei quem é. Bom, acredito que tem algumas pessoas também do Brasil, né? Acho que a Denise, talvez ao João, talvez, não sei. Bom, mas enfim, somos todos da mesma do mesmo planeta, né? Isso que é o mais importante. Francisco, bem-vindo, Francisco. Bem-vindo. Na conferência passada, não sei quem foi o conferencista, o instrutor do tema passado, vocês lembram? Bacana, João. Brasil. Bom, enfim, na conferência passada foi tratado sobre o mundo das relações, certo? Então foi falado aí sobre a relação do indivíduo com o mundo ao seu redor, né, o mundo exterior, do indivíduo com o seu próprio corpo, do indivíduo para consigo mesmo, para com o seu mundo interior. Então, sendo essas três relações as principais que a gente está sempre em contato, né? Ou seja, onde quer que nós estejamos, nós vamos estar junto a nós mesmos, ao que se passa dentro de nós vamos estar junto ao nosso corpo, que é tudo que acontece a nível orgânico da nossa máquina humana, e nós vamos também estar junto a demais pessoas, né, junto à humanidade, junto ao planeta. Então, aonde quer que estejamos, nós vamos estar lidando continuamente com essas três relações, sendo a relação conosco mesmos, a relação com o nosso mundo interior, a mais importante, né? Então, se quiserem ligar a câmera para eu conseguir ver vocês, vejo a Fátima, vejo a Graciele também. Tudo bem. A Denise agora também vejo. E aos pouquinhos, fiquem à vontade para ir ligando as câmeras e para a gente ter uma interação maior. Bom, foi o Marcos Mesquita, legal. Ótimo, ótimo instrutor. Uma equipe bem boa aí que está conduzindo as instruções aqui com vocês. E hoje a gente vai dar continuidade a essa jornada do autoconhecimento, essa jornada que cada um vai galgando no seu próprio mundo interior, né? Cada um vai expandindo a sua consciência, cada um vai trazendo esses insights, essas compreensões, e isso, de fato, é a gnose. A gnose é o resultado das práticas que cada um vai fazendo, do caminho, da experiência que todos vão tendo,
à medida em que aplicam essas ferramentas que são entregues no curso. Então, eu costumo dizer, nas conferências iniciais do curso de gnose, que pode até parecer paradoxal, né, dizer que é um curso de autoconhecimento, porque o autoconhecimento só é possível a partir da própria pessoa, né? Um instrutor jamais vai poder trazer autoconhecimento para as pessoas. É a própria pessoa que, a partir do momento que ela vai aplicando as ferramentas, que vai adquirindo isso. Então, digamos assim, uma pessoa ela pode participar do curso, Aldo, Paz Inverencial. Então, seja bem-vindo, Aldo. Então, pode ser que uma pessoa participe desse curso, porém, se ela não coloca as ferramentas em prática, né, se ela não coloca em ação tudo isso que ela vai aprendendo, pode ser que ela não se conheça. Então, o mais importante de tudo isso é a disposição e a prática que cada um vai realizando, as práticas que cada um vai realizando. E, dito isso, hoje a gente vai falar sobre o que é o caminho espiritual, que é um tema que pode ter muitas controvérsias, né? Porque muitos vão dizer, o meu caminho é o correto, eu sou de tal religião ou de tal tradição, então, para mim, esse é o meu caminho. Porém, hoje a gente vai trazer uma outra visão em relação a isso, uma visão mais ampliada, mais profunda, que talvez nos ajude na nossa jornada e seguramente vai nos ajudar. Eu também quero pedir, se tiverem perguntas, fiquem à vontade para, durante a conferência, interagir, levantar a mão, né? Fiquem bem à vontade. A ideia é que a gente possa cultivar essa interação tão importante, né? Tão importante, principalmente no online, que já existe todo esse distanciamento, de certa forma, porém, se a gente interage, se a gente consegue se ver, isso contribui muito para a nossa interação. Eu tenho aqui alguns slides, uma apresentação para compartilhar com vocês. Não sei se todos os instrutores costumam também trazer. Sim? Bacana. Eu vou, então, compartilhar elas aqui. Me desculpem se talvez algumas palavras aí fique difícil de entender por conta do português do Brasil, mas vou tentar não falar muito rápido também para que seja claro. Bom, então, na jornada, nesse curso, a gente está chegando no tema 8. Esse tema, ele é um tema que vai nos convidar a refletir sobre o nosso próprio caminho. E o quanto o nosso caminho tem relação direta, intrínseca com a nossa própria vida. A nossa própria vida, ela é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Por esse motivo, muitas almas, nessas épocas, elas imploram para a lei divina, já nos ensinava o mestre Lakshmi, imploram para a lei divina para que tomem corpo físico nessas épocas, e pode parecer estranho, né? Nossa, um momento tão difícil, por que haveria tantas almas pedindo para tomar corpo físico? Bom, primeiramente, o que a gente pode extrair dessa reflexão é que aqui no mundo material, no Sansara, em Malkuth, é que nós vamos poder ter as experiências. E essas experiências que o espírito tem na matéria pode servir de degrau para que ele possa ascender, para que ele possa ir florescendo dentro de nós. Assim como a semente precisa da terra para germinar, assim também o nosso ser precisa da matéria, da vida, para poder germinar. E isso faz, né, vai ampliando outras reflexões, vai fazendo a gente desdobrar outras reflexões, né? Porque pensa o seguinte, o nosso ser, a nossa essência é como se fosse uma sementinha. Nesse exemplo da árvore, ou melhor dizendo, a essência é a sementinha, o ser é a árvore, né? Mas na sementinha, na nossa essência, está a potencialidade de haver uma árvore, né? O nosso ser é esse esplendor espiritual. A nossa essência, ela tem esse esplendor em estado latente.
que pode vir à tona. E acontece que em algum momento da nossa vida vem um chamado, aparecem esses chamados da nossa alma, da nossa essência, o nosso ser, chamando para que despertemos nossa consciência. E às vezes esse chamado, a gente vai sentir como coracionadas, como o mestre Laxmi utilizava essa expressão. No nosso coração brota um sentir, uma vontade, uma inquietude, uma sensação de que deve existir algo mais nessa vida, que deve existir algo além dessa rotina material, dessa busca material que a gente tem, dessa luta por alcançar títulos, alcançar bens materiais, alcançar as coisas da matéria. Esse chamado, ele vem nos dando uma certa vontade de descobrir, uma certa... E muitas vezes a gente tenta sufocar isso, porque a gente não entende. E às vezes na vida a pessoa passa por isso, e com isso ela vai sentir algumas crises. Porém, essas crises, muitas vezes, elas são são os elementos que vão impulsionar ela a despertar. E graças a tudo isso, bem-vinda, Carla, boa tarde. E graças a tudo isso é que a gente vai procurar algo além. Por exemplo, todo mundo que está aqui viu lá o anúncio Gnosis, curso de autoconhecimento, jornada de autoconhecimento, e aquilo nos gerou uma inquietude. E essa inquietude nada mais é do que um chamado do nosso ser para que a gente desperte a nossa consciência. Então, à medida em que a gente vai aprendendo as técnicas, aplicando as práticas, a gente vai, digamos assim, dando resposta ao chamado do nosso ser. E à medida em que a gente vai dando resposta para o chamado do nosso ser, é que esse caminho aparece. Ou seja, o caminho ele aparece quando a nossa parte humana ela vai seguindo esse chamado do nosso real ser interno, que está dentro de nós. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que entender é que o caminho não está fora. O caminho ele está dentro. O caminho ele é de dentro para cima. O caminho não é um lugar, não é uma bandeira que a gente possa defender. O caminho ele é algo íntimo. E aí nós vemos algumas citações de livros sagrados, e aí a gente vai pegar duas referências, uma ocidental, né, cristã, e outra oriental, né, a Bíblia e o Bhagavad Gita. Na Bíblia, Tomé pergunta a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, nisso, Cristo, o mestre Yeshua Ben Pandirá, ele estava mostrando que o que ele viveu em carne e osso é o caminho para que cada um de nós também possa, a partir disso que ele fez, que ele demonstrou, possamos também alcançar o nosso Pai que está em segredo, o nosso ser interno. E por isso que Jesus também, em outra passagem, vai dizer: tudo que eu fiz e faço, vós podereis fazer, e ainda mais. Contanto que negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, aí nós vemos a representação do quê? Nesses três aspectos. Vamos lá, o que vocês acham? Quando Jesus diz que para que nós possamos fazer o que ele fez e ainda mais, ele disse: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que seriam esses três aspectos? Seria a própria destruição do ego, não? Exato, perfeito, Rosa. Então, o primeiro, o negar-se a si mesmo seria justamente esse trabalho sobre o ego, a eliminação do ego. Então, aí nós vemos o primeiro fator. A tomar a cruz
é nada mais, nada menos que o segundo fator de revolução da consciência, o nascimento. Porque na cruz a gente vê, perfeito, como Aldo disse, a união do madeiro horizontal com o madeiro vertical, o masculino e o feminino. E seguir a Cristo, ou seja, sacrificar-se, como ele nos mostrou, ou como ele nos ensinou, está ali condensado nessa mensagem, os três fatores. Ou seja, o caminho, ele é muito apertado e estreito. Por que ele é muito apertado e estreito? Porque ele é muito difícil. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer nele, como disse a Rosa, é a destruição do ego. É a gente ir deixando cada vez mais de alimentar esse ego, negar-se a si mesmo, e deixar de pensar no eu, no eu, e pensar no que a gente pode servir, no que a gente pode entregar. E aí, isso, digamos, é apertado porque não são todos que estão dispostos a essas renúncias, a esse sacrifício. E aqui nós vemos, no Bhagavad Gita, a pessoa que abandona, isso Krishna dizendo, a pessoa que abandona o sentimento de posse, os desejos do sentido, desprovida de egoísmo, alcança a paz verdadeira. Eis o caminho da vida, divina e espiritual, onde não existe engano. Indo por este caminho, mesmo na hora da morte, chega-se ao reino de Deus. Então aí nós vemos indicado também esse sacrifício, essa morte do ego. Em nenhum momento se diz que o caminho é uma determinada religião ou uma determinada vertente, mas que o caminho é esse trabalho interior, esse trabalho sobre nós mesmos. E aí nós vemos que esse trabalho sobre nós mesmos, esse auto-sacrifício, ele foi representado em diversas culturas com o símbolo da cruz. A cruz é um arquétipo, é um símbolo escrito, plasmado com fogo, na memória da criação. E esse símbolo, ele foi manifesto em diversas épocas, em diversas culturas, como a gente vê ali nos celtas, nos nórdicos, nos astecas, no cristianismo e nos mistérios egípcios. E todos eles têm essa conotação, essa simbologia do sacrifício. A cruz é um símbolo de sacrifício. A cruz é um símbolo de entrega. E aí nós vemos o esoterismo, o mistério por trás desse símbolo. Ou seja, é através da cruz que nós nos sacrificamos, que nós nos entregamos, que nós deixamos o ego, que nós podemos emanar luz. Até aqui alguma questão? Alguma colocação? Fiquem à vontade, tá? Para abrir o microfone, ou também, se preferirem, enviar no chat. Bom, continuando, então, a vida, a gente pode analisá-la do seguinte ponto de vista. A vida é uma sucessão de eventos, seja desde o momento que nós nascemos, com esse corpo físico, até o momento da morte. Nesse hiato, né, desse ponto até esse ponto, acontecem muitas coisas, muitos acontecimentos. Só que esses acontecimentos, por si só, eles são mecânicos. Eles aparecem, desaparecem, eles são impermanentes. Ora você vai ter um evento da sua vida muito bom, muito prazeroso, muito feliz. Ora você vai ter um evento da sua vida muito triste, muito difícil. E os eventos vão seguindo. A criança, ela nasce, ela vai se desenvolvendo, ela vai sendo acolhida pela família, ela vai tendo contato com esse mundo exterior, vai formando sua personalidade, é inserida numa escola, a partir dessa inserção na escola, ela vai convivendo com mais pessoas, depois ela sai da escola primária e depois vai para uma escola já quando adolescente, quando jovem, e aí tem os seus relacionamentos, a partir dos relacionamentos que ela tem, talvez a partir disso ela decida formar uma família, ela tem todos esses eventos com uma pessoa que ela se relaciona,
depois ela vem a ter filhos, né? Ela vai acompanhando o amadurecimento dos filhos, os filhos crescem, vão embora da casa, e vão acontecendo diversas situações, ela consegue acumular dinheiro, ela consegue ter uma empresa, criar uma empresa, ela consegue ascender de cargo em alguma função que ela tinha, consegue, digamos, se certificar, consegue realizar cursos e coisas do tipo, mas existe algo aí que para todos nós é seguro, é certo, que é o momento da morte, ou seja, o momento que tudo isso vai se findar e que vem uma questão, né? Será que a gente vai levar para o além, né, para o que vem depois? Os títulos que a gente acumulou, o dinheiro que a gente guardou, a gente vai conseguir levar, inclusive, a nossa família, que a gente teve o papel de criar ao longo da vida, ou as nossas posses, propriedades, etc. Bom, a gente sabe que não, né, que nesse momento tudo isso é deixado aqui na matéria, e a alma, ela segue sua jornada rumo a mais ocultos lugares, e, e muitas vezes a gente atribui o sentido da nossa vida nessas coisas. Muitas vezes a gente atribui o sentido da nossa vida no que a gente acumula, na questão financeira, talvez até mesmo em questões dos nossos títulos, ou em questão da família que a gente cria, da, do papel que a gente tem no nosso trabalho. Talvez a gente atribua o propósito a todas essas coisas. Mas a vida, como ela é circunstancial, ela é mecânica, ela nos vai tirando pouco a pouco tudo isso. E aí vai ficando apenas o que realmente é nosso. E o que realmente é nosso? E aí fica essa questão, o que realmente é nosso? Pergunto para vocês. A consciência, à medida que ela vai, aquilo de facto permanece nas outras dimensões depois da morte, que continua e que reencarna e que volta a reencarnar. São as roupagens que ficam para trás, mas a essência é a consciência. Perfeito. Eu tenho noção disso. Levei 22 anos num caminho de despertar de consciência muito doloroso, esses 22 anos. Muita crise, mas tenho quase 67 anos, tenho consciência de aquela luz que é a nossa essência me norteou, porque eu acreditava que não era só a matéria. E é a resposta que eu tenho, Nicolas. Perfeito, Fátima. Perfeito. E às vezes esse chamado é tão forte que não tem como a gente não escutar. E a gente vai seguindo esse chamado e as coisas vão se abrindo, as coisas vão clareando. A nossa consciência, ela vai se expandindo. E não importa qual foi o momento que esse chamado começou a se intensificar e a vida começou a apresentar essas crises, mas o ponto é que em algum momento isso acontece. Em algum momento isso acontece. E mesmo que a gente tente não escutar inicialmente, isso vai se intensificar a tal ponto que a gente vai ter que escutar. E nisso, como a Fátima colocou, muito bem colocado, a nossa consciência é o que permanece. A nossa consciência, junto, claro, a todos os valores, né, os valores que ela desenvolveu, as virtudes, e também, claro, o ego, que a gente não trabalhou, o ego ele também segue. E, porém, o ponto que eu quero chegar nessa primeira reflexão é que a vida, ela foi uma série de oportunidades que foram se apresentando ao longo do tempo para que nós possamos despertar a consciência. Cada situação, ela, por mais fugaz que ela pareça, no fundo ela está nos convidando a um despertar. E aí, quando uma pessoa está seguindo o chamado da sua consciência, ela começa a olhar a sua vida, a sua existência, essa sucessão de eventos de uma outra maneira. E essa outra maneira que ela olha a vida permite com que cada evento, cada situação, seja
uma possibilidade de ela ampliar essa consciência. Então, a vida, pela vida mesma, só pelos eventos, se a gente não coloca consciência, ela não nos vai levar em algum lugar. Ela vai nos levar à morte, porque é o destino final desse corpo. Agora, a vida, se nós colocamos consciência nela, ela vai nos levar por esse caminho. E esse caminho é o caminho que nos direciona até o nosso real ser. A vida, então, ela passa a ter uma outra conotação. A vida, ela passa a ser um mistério contínuo a ser desvelado. A nossa consciência passa a olhar cada situação como um aprendizado. Porque de tudo que a gente pode aprender, de tudo que a gente pode armazenar de conhecimento, somente a nossa vida pode nos dar o conhecimento verdadeiro. Somente a nossa vida. E aí, trago uma frase de Goethe, que ele diz que toda teoria é cinza, mas verde é a árvore de dourados frutos, que é a vida, que é o conhecimento que a vida nos traz. E esse conhecimento, em outras palavras, é essa gnosis. Se a gente coloca consciência no instante presente, a gente vai dando sentido à vida. Porque aí a gente vai aproveitando as situações, para que essas situações nos mostrem que a consciência, ela tem que estar presente, ela tem que estar ali naquele instante. Então, quando a gente conecta a consciência com o momento presente, a vida começa a ganhar um sentido, e esse sentido a gente chama de caminho. Ou seja, uma pessoa ela pode viver toda a sua existência de maneira mecânica. Agora, se ela começa a colocar consciência na sua vida, aí o caminho começa a aparecer. Aí cada evento da vida passa a ser um degrau para a consciência. Cada evento da vida passa a ser um aprendizado a ser adquirido. A pessoa ela já não só vive reagindo à vida, ela entende que a vida está ensinando ela, está ensinando a consciência. Então, esse caminho é essa expansão gradual da nossa consciência. Essa expansão gradual dessa sementinha que está dentro de nós, que a gente pode chamar de essência, à medida em que ela vai se desabrochando, à medida em que ela vai se abrindo, vai rompendo a sua casca e vai se tornando uma pequena mudinha. Aqui no Brasil a gente chama de muda, né? Não sei como é em português de Portugal, mas ela vai se desabrochando, vai se desenvolvendo, até se tornar um arbusto e posteriormente uma árvore resplandecente. E isso é o caminho desde a essência humana até o seu ser. Ou seja, quando ela está desenvolvendo tudo aquilo que ela é de fato. Ou seja, a sua verdadeira natureza, sua natureza espiritual. Então, a nossa natureza espiritual precisa da matéria para que ela possa se desenvolver. Por isso que eu disse no início, quantos seres, quantas almas hoje imploram para a lei divina para poderem encarnar. Porque nessa encarnação há essa possibilidade de, a cada evento da vida, aproveitar isso, vivendo o momento, vivendo o instante, para que isso seja absorvido pela consciência. Porém, claro, a matéria, ela é muito dual. E ao mesmo tempo que ela pode ser esse degrau para a consciência, ela também pode ser uma artimanha, uma ilusão que nos puxa para o ego. Então, estar aqui na matéria, estar aqui nesse mundo, ao mesmo tempo que se a gente coloca consciência, a gente pode aproveitar isso para se elevar, para revolucionar a consciência. Se a gente não coloca consciência na vida, essa vida vai nos tragando para baixo, vai nos levando no que a gente conhece como níveis de ser cada vez mais densos, cada vez mais pesados. E agora, se a gente vai aproveitando esses eventos, ela vai nos levando a níveis de ser superiores.
E isso tudo vai ser falado no próximo tema, na próxima conferência. Então, esse caminho, ele não está em um lugar, ele não está numa instituição, ele não está em uma denominação religiosa, ele está justamente na consciência de cada um de nós, que vai absorvendo da vida todos esses aprendizados. Diz o mestre Samael, a iniciação, ou seja, esse início desse caminho interno, esse processo interno, é a própria vida sábia e intensamente vivida. Ou seja, quando nós vivemos a nossa vida de uma maneira sábia, de uma maneira intensa, ela é esse próprio caminho. É na vida que a gente vai recebendo os aprendizados para esse caminho espiritual. E aí a gente tem que estar aberto, porque cada evento, cada situação, cada pessoa que nós encontremos na vida, cada infortúnio, cada situação difícil, tem algo ali que está sendo mostrado. Até aqui, alguém tem alguma colocação, alguma pergunta? Então, aqui tem uma parte nesse slide que diz o seguinte: temos que ir deixando a mecanicidade da vida, vivendo mais conscientes e buscando servir nossa vida a Deus, a fim de que o milagre da cruz se realize em nós, aqui e agora. Ou seja, se a gente vai só deixando a vida levar, se a gente só vai vivendo segundo a mecanicidade, a gente vai estar desperdiçando uma oportunidade. E talvez só no momento da morte é que a gente se dê conta de quantas oportunidades a gente teve para despertar. De quantas oportunidades a gente teve de decidir o caminho correto. De quantas oportunidades a gente teve de desenvolver o amor dentro de nós. De desenvolver essa parte da nossa alma. E de quantas oportunidades a gente teve, porque quando uma pessoa desencarna, acontece uma retrospectiva da vida. Ela revê a sua vida, do final ao começo. E nessa retrospecção, ela vai se dar conta de quantas oportunidades foram desperdiçadas. Então, esse tema, ele nos convida a olhar para a nossa própria vida de uma outra maneira, a mudar a maneira como nós encaramos a nossa vida, entendendo que se a gente coloca a consciência no instante presente, no momento presente, no aqui e agora, aí ela se apresenta como esse degrau para o nosso caminho espiritual. Nos leva a um objetivo consciente e real. Se a gente consegue lidar com a vida dessa forma, colocando consciência nos eventos, nas situações, a gente vai alcançando cada vez mais a liberdade, a paz, que não é uma coisa externa. Porque normalmente talvez a gente atribua tudo isso, a liberdade, a paz é uma coisa externa, por exemplo, só vou ser livre quando eu me aposentar, ou em espanhol, né, me jubilar, eu só vou ter paz quando eu conseguir tanto de dinheiro, enfim, ou eu só vou ter paz quando eu estiver com aquela pessoa que eu quero estar, e tudo isso é ilusão, porque a liberdade e a paz, ela é um estado de consciência, ela não está ligada a um evento externo, mas uma pessoa ela pode estar livre numa condição externa difícil, por exemplo, está presa, ou, enfim, está vivendo alguma situação, porém, internamente, se ela está nesse caminho interno, espiritual, ela pode se sentir livre, se sentir em paz. E aí os infortúnios da vida vão afetando ela cada vez menos, porque menos vinculada, menos reativa a pessoa está a essas coisas. Menos, digamos assim, tentando, digamos, controlar o incontrolável. E isso é o convite que esse tema nos traz. A mudança radical. Nos convida a uma mudança radical, a aproveitar as situações da vida para que a gente realize uma mudança interna, que é onde nós, de fato, podemos fazer algo a respeito. Digamos, se a gente não faz essa mudança interna, a gente vai estar sempre reagindo à vida da mesma maneira. Então, a partir das práticas já apresentadas, já passadas,
podemos nos integrar cada vez mais com o nosso caminho particular. E esse caminho, ele é particular por quê? Porque ele vai se apresentando à medida em que nós caminhamos. Como diz aquele poeta espanhol, Antônio Machado, caminhante não há caminho, se faz caminho ao andar. Então, à medida em que a gente vai dando esses passos, e a gente vai se comprometendo e seguindo essa voz interior, esse chamado interior da nossa consciência, e colocando ela no momento presente, esse caminho vai se apresentando. E a pessoa, ela pode... Sim. Nicolas, desculpa interromper. Não. Só queria dar um contributo, no fundo, em relação ao que está a ser dito sobre o despertar, o deixar para trás. Eu recordo-me que aqui, pelo menos tanto aqui na Europa como em África, onde vivi, muita influência da civilização judaica, de valores culturais judaico-cristão do mundo ocidental, em que eu falo pelo menos dessa formação da igreja, do colégio religioso, etc., viver em função do amanhã. A felicidade, sacrificamos agora para sermos felizes depois. Sempre e no que me diz respeito, desde os meus 12 anos sempre achei estranho. E daí que tenha vivido sempre grandes crises existenciais, até que, como se costuma dizer, dei o grito de Ipiranga, e que me levou àqueles 22 anos de grave crise, que eu reneguei tudo o que tinha aprendido para ir em busca do meu caminho. E que ainda não está concluído, digamos que estou a 1 metro da porta só ainda. Isto para dizer que há um medo da rejeição da sociedade, dentro da família, da crítica, das próprias influências energéticas, que muitas vezes são forças contrárias. Eu estou a falar da minha experiência, mas que considero uma realidade. Até que ponto também esse despertar não será atrasado por esse medo, por essa incapacidade de ter força anímica ou interior suficiente para poder largar. Porque tem muitos custos. Eu falo por mim, tive muitos custos. Obrigada por me ouvir. Perfeito. Muito bem colocado. O mestre Michael, ele tem uma passagem que ele diz assim, que o medo, ele é como se fossem cordinhas amarradas no nosso barco, na nossa embarcação, e que nós vamos navegando, nós vamos velejando, né, empurrando o barco, só que a gente não sai do lugar, porque tem essas cordas que nos prendem. Então, para a gente viver o caminho, para a gente passar por essas situações que vão nos transformar, a gente precisa cortar essa corda que fica ali nos travando. E muitas vezes a gente tem que, primeiramente, olhar para isso, né, identificar o medo, identificar esses medos que nos vinculam e que nos impedem de avançar a mais ocultos lugares. E muitas vezes a gente quer ter a clareza do que está lá na frente, mas a clareza que a gente precisa é só do próximo passo. Por exemplo, uma pequena lanterna, uma pequena luz, uma pequena vela já é suficiente para você enxergar o próximo passo. E o caminho é assim também. Então, às vezes, a gente quer, digamos, saber o que está lá na frente, né? Muito claro, por toda essa influência que está na nossa mentalidade, né? E aí a gente tem medo de dar o passo que a gente tem que dar. E aí, como a Karen até colocou, né? Que o meio, ele influencia muito. E realmente, né, muitas vezes, o meio, ele está nos colocando diversos empecilhos para que a gente não viva esse fluir do nosso ser. E às vezes a gente vai caindo nas narrativas do meio, do mundo, dos sistemas, né, falando assim, não, para você ser alguém, você precisa, digamos, ter uma universidade, você precisa ter uma condição econômica, você precisa de não sei o quê, você precisa de não sei o que lá. E tudo isso, na verdade, são travas, são empecilhos. Mais valeria a gente deixar de escutar isso que o mundo nos coloca a todo momento e passar a escutar mais a voz do nosso ser, que é muito silenciosa. E aí sim, a gente pode avançar.
Então, é muito, muito bem colocado isso, porque a gente precisa colocar atenção também em tudo isso que tenta nos bloquear, né, que tenta nos impedir de avançar. E, claro, e aí entra também as forças externas, as forças contrárias, espirituais, que também atuam como resistência, como forma de nos provar a nossa intrepidez, ou seja, o quanto a gente está com vontade mesmo de avançar. E isso tudo faz parte do caminho. O que a gente chama de provas, né? As provas. Assim como o ouro, ele é provado quando você coloca ele no fogo e vê até que ponto ele vai derreter, né? E aí você separa os metais. Assim também as nossas virtudes, elas vão ser provadas no fogo das situações, dos eventos, né? Nas tentações, nas dificuldades. É ali que a gente vai verificar se a gente tem desenvolvido certas virtudes ou não. E se a gente não tem, ali naquele momento a gente vai poder, digamos, ir atrás e buscar encarnar aquela virtude que nós não temos. Por isso que na oração do Pai Nosso não se diz para nos livrar da tentação, mas se pede para que não nos deixes cair em tentação, né? Nos livre do mal, porém da tentação, não, a tentação é necessária. Esses eventos, eles vão nos provar, eles vão nos testar, eles vão verificar até que ponto a gente cristalizou as nossas virtudes. E é nesse processo que, como a gente vê nessa simbologia aqui do slide, que a rosa vai florescendo na cruz, que a luz ela vai brotando da cruz. A luz brota do sacrifício. A luz ela precisa do sacrifício para se apresentar, para se manifestar. Assim como se a gente quer, digamos, a gente está numa floresta e a gente precisa de luz, a gente precisa sacrificar um arbusto, queimá-lo, utilizá-lo como combustível para que ali apareça o fogo e a partir do fogo apareça a luz. Assim também o sacrifício de nós mesmos vai permitir com que a luz brote de dentro para fora. E isso é muito lindo, e é um caminho misterioso. O nosso caminho é misterioso. O nosso caminho é um mistério, que a todo momento está nos convidando a que nós busquemos desvelá-lo. E a gente tem que ir aceitando esse chamado. Aqui tem uma prática que, infelizmente, no slide aqui não aparece. A Karen falou uma coisa muito interessante também. Ela disse o seguinte ali no chat. Sozinho é muito fácil cair na ilusão e se sentir virtuoso, porém é na convivência e circunstâncias, junto com o outro, que conseguimos ver nossas sombras. Muito bem colocado. Por isso que nada adianta a gente querer se recluir no alto de uma montanha, ou, digamos, ir numa caverna e ficar lá meditando, que talvez em algum momento da vida seja interessante fazer isso, mas só por um tempo. Mas não é essa a solução é justamente aqui na convivência, na interação com os demais, que a gente vai realmente ver de fato quem nós somos. E principalmente, vamos pensar assim, num matrimônio, né, numa relação de casal, né, aí se apresentam muitas coisas também. Então, esses eventos, essas circunstâncias que a gente vai vivendo no trabalho, no lar, na família, no dia a dia, tudo isso está nos mostrando. E, claro, como a Karen disse, mostra primeiro nossas sombras. E primeiro a gente vai se deparar com as sombras, porque as sombras é que encobrem a nossa luz. E então, antes de acessar a luz, a gente vai ter que acessar as sombras. E a gente vai ter que estar disposto a olhar para ela e enfrentá-la. E falar, ok, né, eu vejo minhas sombras, mas vamos trabalhar isso, né? Vamos ir tirando essas sombras até achar aquela luz que está ali escondida. Tem uma passagem de um conto budista que se diz, né, que um monge ele cobriu uma estátua de ouro de Buda com uma espécie de material, como uma espécie de cimento, de pedra, e ele deixou aquela estátua coberta, para que aquele que encontrasse ela e tivesse a capacidade de lapidá-la,
atingisse a iluminação. E aí, certa vez, passou muito tempo, aquele mestre budista desencarnou e deixou aquela estátua coberta com esse material, que era uma espécie de cimento. E aí, certa vez, passou um viajante, ele olhou para aquela estátua e achou bem curioso. Ele começou a observar aquela estátua e viu que tinha uma parte rachando da estátua. E aí ele se aproximou, olhou para aquela parte que estava rachando e começou a lapidar, começou a tirar aquela casca. E aí quando ele tirou toda aquela casca, ele viu a imagem de Buda de ouro puro. E quando ele viu aquilo, ele atingiu a iluminação. Ou seja, ele se deu conta do trabalho interior dele. E isso é o que a gente deve fazer, ou seja, a nossa essência ela está coberta por uma casca que a gente precisa estar disposto a lapidar, para que aí a gente possa acessar essa magnitude do nosso ser. Bom, então, já trazendo uma síntese desse tema, a nossa vida ela é uma grande oportunidade. E a gente precisa olhar para essa vida e buscar entendê-la como uma grande professora que está nos ensinando a todo momento. E então a prática de hoje é o exercício de retrospecção. Provavelmente já foi comentado, mas hoje eu vou falar um pouco mais a fundo de como é isso. Ao final do dia, a gente vai pegar ali uns 10, 20 minutinhos para olhar o nosso dia que passou do final ao começo. Então é como se a gente pegasse um livro e fosse primeiro para o final até chegar ao começo dele. Ou se a gente pegasse um filme e do final dele rebobinasse até o início. Então a gente vai ver as situações, a gente vai rever os eventos que aconteceram ao longo do dia, a gente vai rever as maneiras como nós reagimos diante das situações da vida. A gente vai ver que quando uma pessoa disse algo para nós, aquele algo que ela disse provocou uma manifestação de um ego, e talvez naquele momento a gente já reagiu, e talvez gerou um momento ruim, um momento de dor, um momento pesado. E aí a gente vai analisando simplesmente de uma maneira imparcial, a gente vai olhar para o nosso dia dessa forma, observando. E aí isso nos ajuda a colocar consciência nos eventos da vida. Porque acontece que ao longo do dia a gente só vai vivendo naquela correria, no ritmo frenético da vida, e aí a gente não para observar esses detalhes. Então, no final do dia a gente vai fazer isso. Antes de dormir, a orientação de hoje é que a gente faça uma retrospecção do nosso dia e veja ele do início, do final ao início. Como um espectador, você está ali como um espectador, você está se vendo. E nesse ato de se ver, você vai aprender muito, você vai entender suas reações, você vai entender aqueles egos seus, aqueles egos psicológicos que se incomodam com certas coisas, que querem se defender a todo momento. Então, é uma prática que nos ajuda nesse sentido. O exercício de retrospecção. E é muito simples. É muito simples. Ao longo do tempo, a gente pode ir ampliando isso e, digamos, no final da nossa semana, tentar fazer uma retrospecção da semana toda. No final de um mês, tentar fazer uma retrospecção do mês. No final de um ano, olhar, fazer uma retrospecção de um ano. E, de repente, até pegar a nossa própria história de vida, né? E olhar para ela. Né? Olhar para ela desde o momento que nós estamos no hoje, naquele momento presente, até aquele início o máximo que a gente puder recordar. Então aí a nossa vida ela vai nos trazendo maior clareza, nos trazendo maior entendimento. Bom, a conferência, a temática da conferência, o conteúdo em si,
Ele se encerra por aqui. Eu quero abrir a perguntas, colocações. Fiquem muito à vontade para poder expressar isso. Denise, Graciele, a Karen, Fátima, Carla, Jorge, José. Perguntas, colocações, contribuições. Nicolas, a Sim, propósito deste caminho, já muito obrigada. Gostei imenso do tema, da maneira como apresentou, a facilidade que senti nas suas palavras, que certamente, no meu caso pessoal, não corresponderão à facilidade no comportamento no dia a dia, não é? Dados os desafios todos que nós temos pela frente, não é? Pronto. Mas o que é que cada pessoa, falando, personalizando um pouco, neste caminho de desmaterialização do ego, de desapego da individualidade, quando dá o desânimo, quando dá aquela quebra, porque nós temos muitas solicitações exteriores, por vezes isolamos-nos ou tendemos a isso por uma questão de preservação. Como contrariar o desânimo? Porque ele vem. Só posso falar da minha experiência. Obrigada. ótima questão, Fátima. Em relação a isso, tem momentos que o desânimo ele não vem nem só em um momento, ele perdura, né? Ele perdura às vezes meses, às vezes toda uma etapa. E aí, o que a gente pode fazer nesse caso, ou deveríamos fazer nesses casos? O primeiro passo é a gente não deixar de fazer as práticas que a gente fazia quando a gente estava animado. Porque a reação mecânica do ego é falar assim, não, bom, eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo ânimo de fazer isso, então vou deixar de fazer. Porém, quando a gente deixa de fazer, a gente vai entrando numa espiral descendente. Agora, quando a gente segue fazendo, mesmo não tendo essa resposta, esse ânimo, aí o valor que tem o fato da gente estar fazendo mesmo assim, o sacrifício ele é muito maior, e se a gente consegue manter isso, vai chegar um momento que aquilo vai passar, e vai vir uma resposta, e vai vir um sentir. Então, mesmo que nós não estejamos sentindo, que a gente siga fazendo as orações, a meditação, as práticas, porque, como diz um trecho da Bíblia, batei e se vos abrirá, chamai e será escutado. Então, às vezes demora. Só que essa demora é importante, porque o nosso ser também se comunica conosco a partir do silêncio. E o silêncio do nosso ser, ou seja, esses momentos que a gente está sem ânimo, ele também está nos ensinando alguma coisa. O nosso ser também está verificando a nossa maturidade interna, o quanto a gente conseguiu realmente cristalizar de disciplina, de vontade. Então, são momentos que a gente vai viver e a gente tem que estar preparado para isso. E às vezes a gente está vivendo isso. Só que a gente não pode deixar de fazer o que a gente já vinha fazendo. Grata, muito grata. Imagina. E assim, o caminho ele tem esses momentos mesmo, e muitos. E muitos momentos assim. Mais alguma pergunta, colocação? Graciele? Bom, eu tenho uma questão. O exercício de retrospecção. O ideal é fazer todos os dias, né? No final do dia. Eu tenho uma dificuldade em fazer, parece que um bloqueio, sei lá, em estar voltando, sabe?
Parece que tem alguns momentos que travam, como se eu não quisesse olhar o que aconteceu ali, e aí eu tenho que fazer um esforço muito grande para isso, e muitas vezes acabo não conseguindo concluir. Será uma fuga? O que é isso, será? Por que acontece isso? Pode ser que tenha algo ali que, digamos, o próprio ego não quer que você olhe, né? Você observe. Mas assim, o problema é se você, digamos, está fazendo a retrospecção, chega um momento que você não consegue lembrar e você, tipo, desiste. Isso é, digamos, não é o ideal que isso aconteça. O ideal, mesmo que você não lembre, siga fazendo a retrospecção, volte. Eu não lembro bem daquele trecho, não estou conseguindo lembrar com detalhes, pula para o outro. Vai indo. E talvez que vai vir um momento que vai vir a memória daquele evento, e tudo isso também é um exercício da memória. A nossa memória, ela atrofia, né? Ao longo do dia a dia, etc. E isso vai reaquecendo ela. Então, digamos, se você vai fazendo, a tua memória, ela vai, digamos, se desenvolvendo, e aí você vai conseguindo ter mais clareza das lembranças. E, claro, aí tem algumas coisas também que a gente pode fazer para melhorar a nossa memória. Por exemplo, tem uma receitinha do mestre Samael, que ele recomenda que nós tenhamos o hábito de consumir regularmente amêndoa e um suco de laranja. Porque os aminoácidos, o que compõe ali a amêndoa, e junto ao suco de laranja, eles nos ajudam na memória. E então, às vezes, é uma questão de memória, assim, ou uma ação, como você mesmo falou, de algo que o ego não quer que seja visto. Mas ainda assim, faça, né, não lembrou daquele trechinho, vai para o outro e siga, porque ainda assim você vai ter um bom aproveitamento. Ah, tá bem, obrigada. No caso, a amêndoa e o suco é para fazer, tipo, bater tudo junto ou tanto faz? Come a amêndoa e toma Comer. Ah, tá bem, ok, no período obrigada. da manhã, regularmente, assim, durante a semana, ajuda bastante. Ah, interessante, nunca tinha ouvido falar nessa receita, mas eu vou fazer, sim, obrigada. Imagina, bem simples, já ajuda. Ah, obrigada. Bom, se tiverem mais perguntas, colocações, alguns já se retiraram, o José, acho que se retirou. Graciele, só agradeço, muito obrigado também para vocês, fico muito grato pela oportunidade. Não sei se tem mais perguntas. Denise, Rosa, Bruno, alguns eu não vi nas câmeras. Bruno, Jorge, o Aldo. De todas as formas, a gente está conectado aí na mesma sintonia. Agora Boa vejo. noite. Boa noite, Bruno. Bom, muito obrigado. Muito obrigado, agradeço muito a vocês. Desejo que esse caminho siga acontecendo na vida de vocês e que aproveitem essa oportunidade desse curso, porque a gente sente que na nossa vida foi um marco, foi um momento muito importante, e também a gente sente isso que vai ser útil, né? Vai ser útil para as pessoas, por isso que a gente gosta muito de poder levar adiante isso, né? Então, fico muito feliz aí por ver vocês. E um abraço, então, desejo uma boa semana para todos e tenham um ótimo fim de domingo. Um abraço grande. Um abraço, boa noite. Boa Boa noite, noite. pessoal, gratidão a todos. Boa noite, boa Gratidão. semana, obrigada, fiquem bem. Muito Com obrigado, licença. Fátima. Obrigada, obrigada.